Ok, boa noite, irmãos. Aqueles que já viram aqui, se puderem abrir aí suas Bíblias em Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. Tem um eco, né? Tá dando um eco, né? Ok? Diz assim a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós estamos estudando sobre o método devocional, e aqui o próprio Deus diz que nós não devemos nos gloriar na nossa sabedoria, na nossa força, nem na nossa riqueza. Mas o que se gloriar? Glorie-se nisso, em me conhecer. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E mais, e faço, olha só, ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O nosso Deus se agrada em que nós venhamos a conhecê-lo cada vez mais e saber que ele faz, ele não só fez, como ele continua a fazer a sua misericórdia, o seu juízo, a sua justiça na terra. Só quero lembrar aqui algumas orientações que nós demos sobre o método de estudo bíblico devocional, onde nós aprendemos que devemos ler a Bíblia, a palavra de Deus, com atenção. Devemos ler também com oração. Lembram? Ler orando antes, orando durante e orando após ao nosso método devocional, meditação nas Escrituras. Ler fazendo perguntas, quem escreveu, quem são os personagens, o que está dizendo aqui, aonde isso está acontecendo, o que isso tem a ver comigo, como que eu vou aplicar essa verdade na minha vida, e assim, fazendo perguntas, nós vamos adquirindo informações do que Deus deseja para nós. Lembrando que devemos ler a Bíblia como fonte devocional, e como devocional, queremos dizer com um coração que deseja ouvir a Deus. Deseja ouvir o que Deus está dizendo para nós. Deus nos fala pessoalmente por sua palavra, portanto, ao ler e estudar a palavra de Deus, não deixe de ouvir a Deus. Vá com essa intenção, vá com esse coração. Não deixe de ouvir Jesus Cristo, não deixe de ouvir a palavra viva de Deus. Eu quero tentar, eu vou terminar esse estudo hoje, tá? E o principal agora, a gente aprendeu várias maneiras, e a gente vai ver de uma forma prática aqui algumas coisas também para sugestões para o nosso método devocional. Mas uma coisa que eu quero que os irmãos entendam hoje é como o meu coração, como eu entro diante da palavra de Deus, como está e como estará o meu coração diante disso, tá? Então, eu vou passar algumas sugestões aqui, práticas, para o método devocional. E a gente tem que levar em consideração que, por causa do temperamento de cada pessoa, por causa do estilo de cada pessoa, por causa do tempo de cada pessoa, do contexto familiar, profissional, etc., a gente vai ter que buscar esse método devocional de uma forma que se enquadre para que possamos estudar a palavra de Deus, tá?
Então, mas eu preciso ter disciplina e uma maneira própria, diante desse meu contexto todo que eu falei, para ter o meu estudo diário, meu método devocional com a palavra de Deus. Então, algumas sugestões práticas que a gente vai ver a partir de agora. Então, reserve a hora mais propícia, ideal do dia para ler a Bíblia. Assim como Israel ali diariamente saía ali no deserto para pegar aquela porção do maná para o seu alimento, assim nós devemos, o crente diligente, Deus requer diariamente, constantemente, que você vá até Ele para buscar o maná espiritual, a palavra de Deus a cada dia. A melhor hora é aquela que a gente pode se sentar aos pés do Senhor. A gente pode ali com atenção, com oração, e como se eu entrasse na presença do Senhor, tranquilo, com os meus ouvidos, os ouvidos do meu coração, para ouvir a palavra de Deus. Então a melhor hora é aquela que a gente pode se assentar aos pés do Senhor, tranquilos, sem pressa. Então eu preciso disciplinar o meu dia para isso. Então uma mãe, por exemplo, que tem criança pequena, ela vai ter que ali organizar o seu dia naquela hora que a criança ou as crianças estão dormindo. Aquele irmão que trabalha de dia e de noite, né? Eu estou vendo aqui a Márcia, que é a enfermeira, né, Márcia? Você trabalha, tem os seus plantões, então chega cansado, então precisa primeiro descansar, depois quando acorda, se alimentar, e aqui eu vou tirar aquele horário para que eu possa fazer o meu devocional, seja ele de 10, 15, meia hora, mas diariamente. Como nós decidimos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então segue-se que a hora devocional deverá ter prioridade na minha vida. E lembrando das palavras de Jesus a Marta, quando ele diz: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. E Jesus diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus, enquanto Marta estava inquieta, na correria para lá e para cá. Então, essas são algumas sugestões. Preciso também fazer uma hora devocional. Significa que a ênfase deve ser dada com o espírito de reverência e uma aplicação pessoal do trecho lido. Ou seja, você vai para as Escrituras com a intenção de conhecer a Deus, de conhecer a sua vontade e de botar em prática. De botar em prática na sua vida. A preocupação maior deve ser com a qualidade do seu estudo, da leitura bíblica, a qualidade dessa leitura, e não com a quantidade. Você não precisa ler a Bíblia toda durante o ano, mas precisa ler a Bíblia com proveito o ano inteiro. Outra sugestão: procure ler toda a Bíblia. Nós temos sim que ter o nosso método anual de leitura bíblica. Talvez alguns não consigam, então leiam a Bíblia em 1 ano e meio, não sei. Mas leia a Bíblia toda, porque essa é a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos tratados na Bíblia, visto que a revelação de Deus é progressiva. Ou seja, Deus revela aqui que aconteceu no deserto, algumas promessas foram cumpridas em Jesus, algumas estão sendo cumpridas no nosso tempo e outras serão cumpridas só na volta do Senhor Jesus Cristo. Passos a seguir no desenvolvimento do método devocional. Então, o método devocional permite uma flexibilidade. Quando você pode escolher um trecho das Escrituras, assim como nós escolhemos aquele trecho, o capítulo inteiro de 1 Pedro, capítulo 2, onde nós estamos fazendo essa tarefa, né, meditando na palavra, fazendo um método devocional ali em 1 Pedro, capítulo 2. Mas você pode escolher, por exemplo, 2 versículos, um versículo,
Ou pode até escolher uma palavra naquele versículo ali para você meditar e ver o contexto que está aquela palavra, entender melhor o sentido do que Deus está nos colocando ali. Então ele é muito flexível. Então para o seu estudo devocional diário, faça uma leitura rápida para ter uma ideia geral do texto. Mas haverá momentos durante a leitura da palavra em que um ou mais versos das Escrituras ganharão vida para nós. E teremos o desejo de parar ali e pensar um pouco sobre eles para receber a mensagem que o Senhor quer comunicar a nós. Então, quando acontece isso, pare, repita a sua leitura, ore ao Senhor, peça discernimento, peça aplicação. O grande pregador Spurgeon disse: prefiro manter a minha alma mergulhada em meia dúzia de versículos o dia inteiro do que lavar as minhas mãos em vários capítulos. Prefiro manter a minha alma mergulhada em poucos versículos o dia inteiro do que lavar as minhas mãos em vários capítulos. Então eu escolho ali uma porção bíblica e é onde eu vou fazer um método devocional diário. Hoje eu posso ler esse trecho, amanhã eu posso ler novamente esse trecho e eu vou até eu entender e aplicar a palavra de Deus na minha vida. Estude detalhadamente o texto. É bom a gente adotar um sistema de marcação. Eu vejo algumas bíblias de alguns irmãos e irmãs que estão ali grifado, com cores diferentes, e isso é importante. Ou aqueles outros preferem, às vezes, ter o seu caderno e ali fazer as suas anotações. Isso ajuda, porque você vai grifando, por exemplo, eu posso grifar de uma cor um verbo que Deus falou comigo, mas eu não estou tendo tempo agora, e amanhã eu vou retornar nisso e eu quero novamente dar ênfase àquele ensino que Deus falou comigo. Use um dicionário. Procure usar um dicionário. Eu coloquei aqui um dicionário bíblico, né, que nem todos têm acesso, mas na internet tem. Mas um dicionário comum, e se você conseguir um dicionário bíblico para entender toda a palavra, difícil. Por exemplo, Provérbios 31. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Aí Lucas 15. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. O que significa fuso? O que significa roca? O que significa achei a dracma? O que significa isso? Então eu vou num dicionário para eu saber o significado dessas palavras, para tirar as dúvidas. Fuso, né, no caso de Provérbios, fuso é um instrumento para fiar a roca. E roca é um aparelho para fiar. Lucas, né? A dracma é uma moeda de prata grega que tem aproximadamente o mesmo peso de um denário. Aí eu faço outra pergunta: o que é o denário? Né? Um denário romano. Aí eu vou no dicionário, vou na internet ali e busco o significado, e isso vai fazendo sentido o texto. Eu vou descobrindo melhor o significado do texto. Descubra as palavras-chave. Visualize os verbos, considere comparações, contrastes e repetições. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, a nossa tarefa, está lá no verso 1 e o verso 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Aí no verso 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidos, genuíno leite espiritual. Então veja, aqui no verso 1 ele é despojar, despir, tirar da minha vida. O que eu devo tirar? Aí no verso 2, no início, já vi, desejar. Então uma coisa está dizendo, despojar e desejar. Então eu faço esse contraste, o que eu devo despojar e o que eu devo desejar ardentemente. Por exemplo, domingo também, na mensagem do Isaías, no culto de domingo de manhã, ele falou sobre o Evangelho de João, capítulo 15, a videira, Jesus é a videira. E se você observar o Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 até o verso 10, você vai encontrar 12 palavras
a palavra permanecer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecei, permanecer. 12. Em 10 versículos você encontra 12 referências a permanecer. Então você precisa dar uma ênfase ao que a palavra de Deus está dizendo nesse trecho com permanecer. Olha, ele está dando ênfase aqui. Então isso vai me ajudar a entender melhor o que Deus está dizendo. Outra coisa, deixe a palavra de Deus prosperar naquilo para o que ele designou na sua vida, na sua hora devocional. A palavra de Deus, ela tem propósito, como vimos nos estudos anteriores, ali, ela é útil para correção e todos aqueles propósitos. Então ela vai gerar, se você entrar da forma correta e buscar da forma correta, ela vai gerar conhecimento de Deus, ela vai gerar compreensão de nós mesmos, ela vai gerar fé, ela vai gerar convicção, ela vai gerar esperança no seu coração, ela vai promover comunhão com Deus, ela vai produzir conforto em meio à angústia, ela repreende, ela corrige, ela exerce poderosa influência na tomada de decisões que temos na nossa vida. E ela cria uma mentalidade religiosa sadia. A igreja está precisando disso, irmãos. Uma mentalidade religiosa sadia. A tendência natural nossa é o desequilíbrio. Então a nossa meditação na palavra de Deus vai nos trazer conhecimento e amor. Esse é o equilíbrio. Conhecimento sem amor, nada, né? Sem amor, como diz 1 Coríntios, é só barulho. Aproprie-se da palavra e deixe ela fazer parte da sua mente, do seu coração, da sua vida. O salmista também diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Outra sugestão prática: ame a palavra de Deus. E conforme você vai ter o seu constante, vai disciplinando a sua vida para o devocional diário na palavra de Deus, a tendência é você amar cada vez mais a palavra de Deus. E o seu estudo, uma coisa aqui nessa semana que eu achei importante, também, dentre tantas outras coisas, o seu estudo deve ser transmissível. Veja o que Paulo diz a Timóteo: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, tudo aquilo que eu aprendo de Deus, eu preciso de alguma forma transmitir para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para o meu amigo de trabalho, para o meu chefe, para o meu vizinho. Eu preciso, de alguma forma, eu não preciso ser um teólogo para transmitir algo que eu entendi. Não preciso. É só entender a verdade, o conceito bíblico, e de alguma forma eu tenho que ter essa intenção de transmitir a verdade, porque nós temos a verdade. Nós temos a verdade. Nós temos os conceitos de Deus. Nós estamos conhecendo a Deus. Então passe a outros o que tiveram o privilégio de aprender do próprio Deus, da sua santa palavra. Então é preciso que esse estudo devocional, essas sugestões, né, onde você vai ficar ali num trecho das Escrituras, num versículo ou dois, como você decidir, ele necessita, né, uma coisa importante é que ele necessita de outro nutriente, que é você ter um conhecimento geral das Escrituras. E aí o outro método, que é o estudo bíblico anual, que é onde você tem uma leitura geral das Escrituras, isso vai complementar o seu método devocional, tá? Agora, aqui entra, aí eu vou partir para a segunda parte e a parte final desse estudo de hoje, e completando todo o estudo, né? Aqui alguns cuidados, né? Alguns cuidados. Quando estudar, tome cuidado. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, tá? O Salmo 119 diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos.
Verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Observe a intenção do salmista. Observe, por que eu vou estudar a palavra de Deus? Como eu vou estudar a palavra de Deus? Então, eu vou mostrar aqui alguns cuidados, porque é muito sério, é muito sério. E tantas heresias que estamos vendo, tantos conceitos errados, tanta frustração por não entender corretamente promessas de Deus, tanta frustração por não entender procedimentos práticos da nossa vida diária que vão causar prejuízo para a nossa vida espiritual, para a nossa fé, para a nossa igreja, para os nossos familiares. Precisamos, aqui, qual a intenção do salmista? Então ali o texto já vai nos dizer. Precisamos tomar cuidado porque no estudo da Bíblia ela pode ser mal empregada. Pode ser mal empregada. Isso não é problema. Existem os problemas de interpretação, mas existe um outro problema que está aqui, no nosso coração. Está em nós, não na palavra de Deus, tá? Então, é a mesma coisa você ter uma ferramenta e você não saber utilizá-la. Então, por isso, os métodos aqui de ensino e as maneiras de ler as escrituras vão nos ensinar, tá? Então, ali, não sei se dá para ver corretamente aqui, mas é um martelo querendo martelar um parafuso. E aqui tem um rapaz aqui que está com um boné, que é uma ferramenta para proteger do sol, mas ele está ali. Então, eu preciso saber a ferramenta que eu tenho nas minhas mãos e saber utilizá-la. E um ponto aqui que eu falei no princípio é qual a intenção do meu coração. Qual a intenção do meu coração? É esse ponto específico que eu quero que a gente entenda alguns cuidados, ok? Cuidado. Se você crê naquilo que nos evangelhos é do seu agrado, e rejeita aquilo que você não gosta, não é nos evangelhos que você crê, mas em si próprio. Esse é um perigo. É o seu perigo. Porque, às vezes, eu estou lendo as escrituras ou estou ouvindo uma mensagem e não me agrada. Mas se aquela mensagem for a palavra de Deus, estiver interpretada corretamente, independente de quem trazer aquela mensagem, e eu não concordo, então eu preciso avaliar isso seriamente. Devemos estar sempre atentos para o método que se usa para invalidar a palavra de Deus. Existe perigo no mau uso da Bíblia. E quando se despreza o seu estudo sistemático e metódico, e quando não se discerne o espírito com o que devemos lidar com ela, ou seja, você próprio, você não consegue entender o seu coração, como que você está entrando nas Escrituras. Como que eu devo entrar? Assim como o salmista diz, né? Senhor, enche o meu coração da tua palavra para que eu não peque contra o Senhor. Eu não desvio dos teus mandamentos. Olha a posição do coração de humildade, de querer buscar a vontade de Deus, de se submeter já à vontade de Deus. Por exemplo, João capítulo 5. O Senhor Jesus aqui com os discípulos, e aí ali ele diz, ele fala para os fariseus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, nas Escrituras, ter a vida eterna, falando com os fariseus. E são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras falam sobre mim, mostram tudo que vai se concretizar sobre mim. Ele falando para os mostraram, né? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, disse Jesus aos fariseus. Vocês estudam a palavra de Deus, mas vocês estão estudando a palavra de Deus e agora eu cheguei, eu vim, eu estou aqui, mas vocês não querem vir a mim. Qual o problema aí? O problema está no coração daqueles fariseus. E eu gostei aqui de um comentário que eu vi sobre esse texto, eu vou compartilhar aqui com vocês. Preste bastante atenção. O judeu, ele tinha a lei, ele procurava a lei. E, entretanto, não reconheceu a Cristo quando veio ao mundo. Ele tinha a lei. O que aconteceu? Aqui vemos o fato de que os melhores estudiosos da Bíblia, o povo que sentia o maior respeito pelas Escrituras,
Um povo que lia as Escrituras continuamente, com meticulosidade. Eles eram minuciosos e com consistência. Esse povo que conhecia as Escrituras, estudavam desde criança, 2 anos de idade ali, decorando, estudando, esse povo rechaçou, repudiou, desprezou a Deus, desprezou a Jesus Cristo. Como que pôde acontecer isso? Então aqui o comentarista ele diz que há algo evidente. Eles liam as Escrituras de forma incorreta. Incorreta. Liam as Escrituras com as mentes fechadas, com o seu coração fechado. Liam as Escrituras não para buscar Deus nelas e ouvir a Deus, e sim para encontrar argumentos que apoiassem as suas próprias posições e para encontrar defesas para as suas crenças. Em realidade, não amavam a Deus, amavam as suas próprias ideias a respeito de Deus. E é por isso que a palavra não habitava neles. É por isso que eles não tinham vida. Então, eles liam, decoravam as Escrituras, aí quando o Messias chega, quando Jesus fala com eles, olha, vocês meditam na palavra, estudam, se esforçam, mas agora eu estou aqui e vocês não me querem. Vocês me rejeitam, me rejeitam. Mas aqui já vai observando suas próprias posições sobre Deus. Existem fariseus hoje também nesse sentido. Nós temos pré-posições que veio durante a nossa cultura religiosa, nossa cultura familiar sobre Deus, e a gente entra com essas pré-requisitos, esses pré-entendimentos sobre Deus, e não entramos com o nosso coração a aprender e a conhecer a Deus como realmente as Escrituras nos revelam sobre Ele. Outra coisa que o comentarista fala sobre esse texto: cometiam um engano ainda mais grave. Rendiam culto à palavra escrita, ou seja, aos pergaminhos, né? Rendiam culto à palavra e não ao Deus que revelou a palavra, o Deus que age. É a mesma coisa de você pegar as Escrituras e tomar ela como um amuleto na sua vida, mas esquecer das verdades e buscar através das Escrituras, através do Espírito Santo, uma relação com Deus, uma intimidade com Deus, para pôr em ação na sua vida o que as Escrituras revelam sobre Deus. Você idolatra as Escrituras e não presta o culto e adoração ao Deus que através das Escrituras se revela também. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, disse Jesus aos fariseus. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. E agora eu vou mostrar outros textos para vocês. O que Jesus diz sobre eles, o que Jesus continua. Por isso que esses judeus que não entravam, não receberam Jesus e entram para ler as Escrituras de forma errada, existem esses judeus até hoje. Até hoje. Olha o que Jesus, vários textos aqui que eu vou apresentar, eles liam as suas mentes fechadas, que eu já falei, comentei. Mateus capítulo 15, verso 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus está falando sobre os fariseus, esses fariseus que estudavam as Escrituras, que meditavam diariamente nas Escrituras. Jesus está dizendo, são cegos. E guiam outros cegos. E aí um cego guiando outro cego, a lógica é que os dois ou ambos caem no barranco. Esse texto de Mateus 15, 14 que lemos, ele está dentro aqui de Mateus 15. Jesus e a tradição dos anciãos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, doutores na lei, doutores das Escrituras, ok? E perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Perguntaram para Jesus. Pois não lavam as mãos quando comem.
Qual é a resposta de Jesus? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Entende? A nossa tradição, às vezes ela toma uma forma tão grande em nosso coração, a nossa cultura religiosa, uma forma tão grande que a gente fica cego para a verdade de Deus. Isso é perigoso, irmãos. É muito perigoso. É muito perigoso. É um alerta aqui que as Escrituras nos dão, que aí você perde a vida. Você não consegue ver a vida. Não consegue ver a alegria de ser cristão. Continuando aqui no texto. Jesus diz para eles: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles não iam com intenção de ter uma relação íntima com Deus. Eles não conheciam a Deus como Deus se revelou nas Escrituras, se revela na natureza, etc. O seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. São preceitos de homens. E aí os discípulos, nessa discussão ali, chegam para Jesus e diz: então, aproximando-se dele, os discípulos dele, de Jesus, aproximam-se de Jesus e disseram a Jesus: sabes que os fariseus, ouvindo tua palavra, se escandalizaram. Né? Jesus chamou eles de hipócritas, Jesus chamou eles de cegos. Jesus falou assim: vocês são estudiosos da palavra de Deus, mas vocês não vêm a mim para terem vida. O que adianta isso? Aí, olha o que Jesus diz, então, é o texto. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí é o texto que lemos no verso 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Eu quando leio um texto desse, eu fico incomodado. Eu peço a Deus: Deus, não me deixa ser esse hipócrita, esse cego. Detesto. Isso tem que me incomodar. Isso tem que incomodar a igreja. Tem que incomodar a igreja. Porque eu quero ter vida. Eu não quero ser cego. Eu quero ter vida em Jesus. Não quero ser hipócrita. Eu preciso ter esse desejo. Deixai os cegos, guias de cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. É triste Jesus falar isso. Mas ele falou. Aqui em Romanos 10, o tema do texto é: os judeus rejeitaram a justiça de Deus. A mesma coisa o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo falando para com os judeus. Aí ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Eles querem estabelecer a justiça dele, a verdade deles, a tradição de homens, e não se sujeitam à verdade de Deus. Então, essa não pode ser a posição do nosso coração quando nós entramos para meditar, para fazer o nosso método devocional. A posição do nosso coração tem que entender a vontade, a justiça, os conceitos morais, os conceitos que Deus quer para a eternidade, as promessas dele, e se sujeitar à vontade de Deus. E rapidamente aqui um outro texto, para entendermos isso daí tudo, o fariseu e o publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, Jesus dizendo, né? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele,
porque tudo que se exalta será humilhado, e que aquele que se humilha será exaltado. Qual é o cuidado aqui, irmãos? É a humildade. É você se pôr no seu lugar como pecador que só está respirando, foi salvo tudo por causa da graça e a misericórdia de Deus. E é dessa forma que nós temos que entrar para o nosso método devocional, porque senão nós não vamos aprender nada. Não vamos aprender nada. De verdade. Você pode aprender muito sobre teologia, etc., mas não ter uma relação íntima com Deus. Vai continuar como criança, vai continuar com os seus problemas todos aí de insegurança, porque você não está buscando conhecer a Deus. E aí, eu passo aqui também de uma forma bem prática para essa parte aqui, já caminhando para o final. Cuidado com essas armadilhas quando estudar a Bíblia. Má leitura do texto, por isso que aquele ponto que a gente viu, ler com atenção. Interpretar por ideia própria ou superficialmente. Distorção do texto, forçar uma passagem dizer o que ela não diz. Tomar um texto fora do seu contexto. Ignorar a íntegra de determinada doutrina. Doutrina, por exemplo, que é pecado, sobre a salvação. Então eu preciso entender o que a Bíblia toda diz sobre uma doutrina, não aquilo que eu estou vendo isoladamente. Tentar levar Deus a satisfazer a vontade humana em vez de desejar aquilo que Deus deseja que seja feito. Estudar inutilmente. Isso aqui também é uma coisa importante. Há aqueles que ficam se preparando a vida inteira, a vida toda, e nunca estão prontos para agir. O estudo da palavra de Deus deve nos levar a propósito de aprendizado, ensino, evangelização e, sobretudo, obediência. Tomar cuidado para que o estudo não suba a nossa cabeça e comecemos a julgar-nos melhores do que os outros. Quando isso ocorre, o orgulhoso não gosta de ouvir os irmãos mais simples falando e passa a ser juiz do conhecimento alheio ao invés de acolher a palavra de Deus. A gente não olha mais e não escuta a verdade de Deus, né? Não aplicar a palavra na sua vida. Você deslizará para o legalismo, ou para uma tradição que invalida a verdade, ou para algum estilo de vida extravagante que tenha um ar de religiosidade contrário a um relacionamento correto com Deus. E ler a Bíblia como um manual de sugestão. Eu leio a Bíblia como um conselho. Eu pego ali e vou ali, isso aqui é um conselho bom, então eu vou aplicar na minha vida. Aquilo ali não encaixa para mim, então eu não vou aplicar. Como diz um pastor, um membro da igreja estava lá, e vários anos ali como membro da igreja, e quando ele ensinou que o crente deveria pagar os seus impostos corretamente, que isso a gente tem que cumprir essas nossas com a sociedade, com o governo. Aí ele levantou e foi lá conversar com o pastor e disse: pastor, até agora eu estava aqui e concordava, mas eu não concordo com isso, então eu peço aqui para sair da igreja. Aí o pastor falou: muito bem, você entendeu a verdade bíblica. Né? Muito bem. Então, se eu ler a Bíblia como manual de sugestão, o que eu gosto, eu aplico para mim. O que eu não gosto e que não encaixa, né, que eu vejo que vai trazer prejuízo para mim de várias formas, eu não quero. Não. A Bíblia não convida o homem a fazer o que Deus manda somente se ele se sentir disposto a obedecer. Não é isso. As ordens divinas são obrigatórias e não opcionais. Custo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, vá no seu estudo da palavra de Deus crendo que Ele está te ouvindo, que Ele está falando contigo e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé não podemos satisfazer a Deus e nem estar satisfeitos em Deus. Esforço. As Escrituras não produzem fruto ao preguiçoso. Quanto maior o investimento, quanto maior o estudo, maior a recompensa. Obviamente, isto vai exigir de nós tempo, disciplina, mudança de vida para fazer o meu método devocional. Se a Bíblia é a palavra de Deus, qual é a prioridade que ela tem na minha vida? Abertura para Deus. Você
quer conhecer a Deus intimamente? É isso que está procurando? Se é, ele promete honrar a sua diligência, a sua disciplina, a sua busca na palavra de Deus. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente à minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. E por último, abertura para mudança. O apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre os irmãos. Se Deus pretende que você seja conforme Jesus Cristo, o quanto de transformação que eu necessito? Quanta mudança você acha que você precisa, você deve ter? Então, o método devocional, tudo isso que nós já falamos, esse estudo de hoje também vai ficar gravado, tem lá, acho que são 6 estudos, né? Se for importante para a sua vida, reveja os estudos todos novamente e tenha uma vida diária com Deus, para que você tenha mais intimidade. Um missionário de alguns séculos atrás, ele foi convidado para pregar num outro país, e aceitou, e estava tudo programado, e estava viajando no seu navio, no navio ali. Então, tinha um tempo para chegar lá, que estava a data correta, né? Para o encontro, para que ele ia ensinar e compartilhar com outros irmãos naquele outro país. Mas houve uma neblina tão forte que o capitão do navio, ele teve que parar a viagem. Aí esse missionário, conhecido do capitão do navio, chegou para o capitão: por que parou? Falou assim: não tem como continuar, olha a neblina, a gente não tem visibilidade. Falou assim: não, eu preciso chegar naquele lugar amanhã, ou tal dia que estava combinado, e se a gente não continuar a viagem, eu não vou chegar. Mas não tem como. Então, eu vou orar a Deus. E ele se ajoelhou ali, e o missionário também, o capitão se ajoelhou, ele falou assim: não precisa orar não. Porque ele não acreditava, ele viu que o capitão não acreditava. Aí ele falou assim: quando ele ajoelhou o missionário, a neblina foi se dissipando. E a viagem continuou. Eu desejo ter essa intimidade com Deus, cada vez mais. E eu desejo que a igreja tenha. Porque vocês verão coisas e aprenderão coisas e terão experiências com Deus. Porque nós estamos tendo uma relação com o Deus eterno e todo-poderoso. Não subestime o poder de Deus, a vontade de Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que nós possamos meditar, pegue esses 2 versículos, de Jeremias 9, 23 e 24, medite nisso e tenha isso como objetivo da sua vida. Que Deus abençoe a igreja e que nós possamos continuar nessa caminhada e que esses estudos que foram colocados, que nós passamos durante essas semanas, possam ser de edificação e proveito para a sua comunhão com Deus através da meditação na palavra de Deus, e que você tenha experiências com Deus. E outra coisa, quando voltarmos, eu espero que alguns irmãos me procurem assim, sobre 1 Pedro capítulo 2. E aí a gente pode até marcar num culto de alguns irmãos compartilharem com a igreja o que aprendeu de 1 Pedro capítulo 2. Porque teve aí o seu devocional neste texto.
Passo a palavra ao Nivaldo, né? Que Deus abençoe.